Bom, continuando aqui com o nosso vídeo, vamos falar agora da parte física da conexão. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o micro 830, certo? Esse é o 830 e esse com a internet é o micro 850. Nós vamos ter um vídeo para falar sobre esse também, conectado com uma DOP-B, mas pela porta Ethernet. Vamos falar sobre isso aqui, que é o objeto aqui do nosso vídeo. Aqui o que nós temos? Aqui nós temos a saída serial dele. Essa saída serial aqui consta aqui nessa configuração, certo? Qual é a conexão que nós vamos fazer? Nós vamos ligar o pino 1, que é o sinal positivo da RS485, e o pino 8, que é o negativo, tá? Da RS485. Aqui a IHM que nós vamos estar usando para fazer a simulação seria uma DOP-B. Deixa eu ver o nome dela aqui. DOP-B 03S211, mas a conexão é igual para todas, pelo menos o princípio. Tá aqui, ó. Essa IHM aqui, certo? Conhecidinha da gente aqui já, certo? Ela tem aqui uma saída com, nesse conector DB9 ele tem duas cons que você pode configurar da seguinte maneira: com 1 e com 2, nesse tipo de conexão com os pinos. O que é isso aqui? Vou colocar aqui, esse aqui na primeira entrada, com 1 e com 2 são as formas como você vai definir essas saídas aqui. Certo? Aqui, por exemplo, no modo 1, eu teria na com 1 definido um RS232 e na com 2 um RS485. E poderia ter dois ramos, dois links de comunicação aqui. Certo? Aqui, ó, estaria usando a com 1, 232. Na com 2, se eu estivesse listando, eu montaria aqui uma conexão, tá? Aqui, ó, um RS485 ou 422, seja o que fosse. E no manual ele mostra aqui. Qual a comunicação que nós vamos fazer? Nós vamos adotar usando no modo 2 como o RS485 sendo com 1, porque eu só vou ter uma linha de comunicação, tá? Vou desprezar um outro aqui. Poderia ter 2485 e fazer duas conexões diferentes, mas tem uma linha só. Para essa configuração eu tenho que pino 1 é o D+, e o pino 6 é o D-. Então, como é a minha ligação? A minha ligação, quem é o D+ aqui? O D+ aqui é o pino 1. Seria uma conexão do pino 1 para o pino 1, certo? Aqui o micro 830 e aqui a DOP-B. E o pino 8 para o pino 6. D-, o sinal negativo, o sinal negativo. Teoricamente aí já funcionaria. Em alguns casos é necessário você criar um circuito RC para colocar na linha, tá? Por norma, esse aqui é o manual do próprio Modbus, tá? Ela define que você coloque no extremo da linha, ou 1 e 2, um line terminator, uma terminação de linha, certo? Isso daqui ele descreve como que você pode montar um circuito RC colocando em paralelo no extremo da linha um resistor de 120 ohms, 1/4 de watt, em paralelo com um capacitor de 1 nanofarad 100K. Ou você coloca aqui, tá, um resistor direto de 150 ohms a meio watt. Eu costumo usar esse daqui, é o que eu estou usando na minha comunicação.
para conexão de 2 pontos. Ela define conexão de 4 pontos, mas aqui normalmente é o que a gente utiliza. Até porque só tem 2 pontos disponíveis no delta. Certo? Então, o circuito RC seria que iria no extremo aqui, em caso você precise. Quando eu conectei o 1430, eu estava tendo alguns erros, eu coloquei o circuito de terminação aqui, que é o line terminator, terminação de linha, que é o resistorzinho e o capacitorzinho, funcionou normal, certo? Sem problemas, porém o seguinte, a gente não tem que se preocupar nesse tipo de conexão com resistor de pop nem pull down, porque normalmente vai direto. Isso aqui tem montagem interna, a gente não chega a ter problema nisso. Se eu estivesse usando meu controlador direto, talvez você precisasse. Então, definimos aqui a nossa linha, certo? Que a gente vai ligar 1 com 1 e o 6 com 8. 1 com 1 e o 6 com 8. E agora? Que a gente vem depois. Uma vez ligado, tá aqui o circuitinho. Vamos primeiro falar aqui da conexão. Bom, isso aqui é nosso programa do MicroDix, vamos fechar ele. Eu vou demonstrar isso daqui funcionando para a gente ter uma ideia antes de entrar na questão das variáveis pontualmente. Uma vez que estiver montado, você tem que, quem faz o gerenciamento aqui da comunicação é o, tá até fechado, vamos fazer a conexão aqui, o RS Links, tá vendo? Dizendo que não está conectado, aí ele vai abrir o RS Links. Aqui a conexão do 1430, ela vem como uma conexão USB. Eu venho aqui e conecto. O RS Links é a mesma coisa que o nosso com GR, tá? Da Delta. Tá? Aqui ele está em modo online. Eu vou simular essa telinha, só pra gente ver. Com 2 agora. Por que com 2? Com 2 é o meu conversor RS485 que está na minha máquina, para eu poder fazer essa comunicação. O que eu estou dizendo aqui? Estou associando a saída com 1 da minha IHM virtual com a minha com 2 no meu PC. Ou seja, quem vai fazer a conexão com o controlador que está presente é o PC pela RS485. Mas se fosse feito pela conexão direta com a IHM, seria com aquela indicação dos pinos do cabo que eu acabei de demonstrar. Tá aqui o circuitinho, só para ver que está comunicando, tá? Vou colocar aqui, vamos diminuir um pouquinho para caber tudo. Aqui, ó, a saída 1, tá? IEM D000. E aqui é a referência para essa ligação, para esse contato que chama liga. Acendeu. Esse valor aqui, ó, valor 2 é o que está aqui. Existem algumas particularidades que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Vamos mudar esse valor para 60. 60 aqui. Esse mover é um move para passar daqui para cá, certo? Que é essa segunda variável aqui, ó, que é no endereço 30001. Aqui. Moveu. Aqui é um contador que ele vai colocar o valor de contagem aqui e vai mostrar como a gente fez essa associação com os bits. Eu vou explicar o porquê disso daqui a pouquinho, tá? Tá contando em binário, tá? 3, 4, veja bem, o valor aqui e uma associação com bits. Aqui eu fiz o que? Eu fiz um acionamento direto para a saída Y2, ela
acendeu, mas pode ver que ela não está nem aqui no meu diagrama ladder, certo? Eu fiz um acesso direto da IHM para a saída 2. E aqui embaixo vou acionar na saída 1. Esse contato aqui, ó, 0043, é esse botão aqui que acionou esse aqui, que é a lâmpada. Vou dizer o porquê desses botões. Mas antes a gente vai falar de uma outra coisa. Só para ver como que vai funcionar aqui o nosso circuitinho. E para ver que está funcionando. Esse reset aqui é esse reset aqui, ó. 0 LED. Desconectei. Vamos lá. Esse é o manual do 1830. Vamos aqui entender um pouquinho de Modbus RTU. Vou aumentar um pouco. Aqui. Modbus RTU. Vou aumentar aqui. O que é importante aqui pra gente nesse manual? Tá falando do RTU e do Modbus TCP. Mas o que importa pra gente aqui é esse, o mapa de memória. Lembra que eu falei que não existe endereço fixo, tá? Para a linha micro 800. Deixa eu colocar aqui para não ficar pulando. Então, como funciona o endereçamento? A gente tem definido um range de memória. Quando a gente estiver trabalhando com a conexão entre a DOP-B e o VEG PLC300, é bem parecido. Tá? Mas aqui eu criei um range de memória. Ele diz o seguinte, que para coils, né, ou seja, para saídas diretas, eu tenho do endereço 00 ao endereço 065536. Para entradas discretas, eu tenho do endereço 1 até o endereço 165536, sempre 536 no final. Para registros, eu tenho aqui, tá, no endereço 3, e para holding registers, eu tenho no endereço 4. Resumindo, isso aqui é o seguinte: esses contatos de início 3 e esses de início 1 são contatos simplesmente de leitura. Se eu fizer uma comunicação do DOP-B com um contato que eu tenho definido com o endereço de leitura, ele vai dar erro. E esses aqui são contatos de leitura e escrita, tanto para bit quanto para word. Aqui ele fala das variáveis, tá? Bool, sint, byte, useInt. Isso daqui também a gente não vai entrar muito nisso não. No Modbus a gente não vai ter um acionamento direto, por exemplo, de um contador, que nem a gente tinha quando estava comunicando com o MicroLogix, que podia fazer direto uma conexão com o T4, com o C5. A gente só vai fazer a interligação entre variáveis do tipo bool, sint, byte, useInt, int, tá, word e the word, por aí vai. Normalmente a gente coloca aqui bool, tá, int e the int, tá, que é uma variável de 32 bits, aqui é uma variável de 16 e aqui é um bit. Aqui ele fala aquilo que eu falei sobre o endereçamento, tá, do mapa de memória do 001099, que é esse valor aqui, ó. Porque aqui eu tô em hex, aqui eu tô em decimal, coisa, acho que é assim, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na calculadora. Acho que é ao contrário. Não importa. É esse daqui, tá? É esse mapa aqui. Aqui ele fez um exemplo de conexão, painel view, também isso não é importante pra gente agora. E na conexão, vamos lá aqui. Qual que, então, dentro dessa expectativa, qual que é o tipo de conexão que nós vamos setar?
Eu falei no outro vídeo sobre o RTU padrão 984. Isso significa o quê? Endereço decimal, certo? De 6 dígitos dentro do padrão da Delta. Pode dar uma olhada que tem um vídeo falando sobre o nome de base RTU. Esse é o endereçamento que nós vamos adotar. Quando a gente adota esse tipo de endereço, o que ele dá de opção para a gente? Vamos abrir aqui um contato. Aqui, ó. Ele dá um bit de início 0, que são para memórias de leitura e gravação, tá? Um bit de endereço 1, que é somente leitura, um word de endereço início 3, tá? Que é um word só para leitura, e uma de endereço 4, tá? Que é para leitura e gravação. Voltando aqui no manual, esse vídeo vai ficar grande. Ele diz o que? Aqui também, que quando a gente cria uma variável int do tipo registro, ela vai usar um endereço. Se for um double int, que é um double word, também é o mesmo tamanho, tá? Podia ser aqui, ó. São 32 bits, tá? Se eu estiver usando como registro, são 2 endereços. Mas eu também posso usar essa mesma variável, tá? Vamos colocar essa variável int aqui, ou essa double int, no endereçamento de memória discreta. Só que ele vai ocupar o que? 16 endereços Modbus, ou 32 endereços Modbus. Então vamos falar sobre isso aqui. O vídeo é meio chato, tá? Mas não tem jeito, tem muita teoria. Isso daqui, ó, o LC é o micro 830, tá? Isso aqui é uma mapinha de endereço que eu criei ali para essa porra. Quando veja bem, isso aqui é uma memória de endereçamento, tá? Booleano. Então o que eu fiz aqui, tá vendo? Eu disse que a minha memória de nome, a minha variável de nome liga é um booleano e tem e começa no endereço 0, certo? E eu estou usando o endereço número 1. Aqui diz o endereço usado, tá? Aqui eu estou atribuindo a minha memória física, certo? A minha saída física D00, para mim é o endereço Modbus final 2 com início 0, porque também é uma leitura, é uma memória de leitura escrita. Tá, beleza? Por aqui vamos mover todos relacionados aqui. Vou ver se por aqui fica mais fácil a gente visualizar. Então assim, eu atribuo o endereço Modbus para essa memória liga, o endereço 000001, 6 números, 6 dígitos, em decimal. E para esse daqui eu atribuí o 00002. Para esse mover, o 0003, para esse valor 2, o 40001. E por aí vai, aqui é o 30001. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, de novo. Que eu estou usando esse tipo de endereçamento, ou esse tipo de endereçamento, ou esse, ou esse. Como é que a gente faz isso daqui? Vamos entrar nessa daqui. Digamos aqui, como que eu defino esses endereços? Eu venho aqui, primeiro tem que definir a serial. Aqui, ó, serial port. Aqui nós vamos definir, tá? Modbus RTU. Aqui a gente vai colocar a velocidade. Por que eu coloquei 9600? Porque aqui está definido 9600. Podia colocar qualquer um? Podia, sem problemas. Mas tem que ficar igual tá aqui, ó. 8 bits, RS485, 8 bits, 1 stop bit, 9600 sem paridade. Aqui.
Modbus RTU dentro das opções, 9600 sem paridade. Aqui ele é o slave, porque o mestre é IHM, sempre que você tem o IHM na rede. A serial é um 485, dados fixos de 8, um stop bit. Endereço 2. Por que 2? Porque eu quis colocar 2. Só não posso colocar 0, que é o mestre, certo? 2. E onde vai esse 2? Aqui. Estou definindo que o CLP é a estação 2. E isso vai dizer o que? Que ele é o default. Porque na hora que eu monto o endereço aqui, ele me pergunta aqui se eu vou ou não usar o default. Se eu não quiser usar o default, eu venho aqui e mudo. Para que serve isso? Digamos que eu tivesse... Lembra que a gente falou lá atrás que podia montar duas linhas? Se eu tivesse montado duas linhas de comunicação, eu poderia definir que uma saída seria para um CLP e uma saída para outro CLP. Teria barramentos independentes e ficaria fazendo essa troca aqui. Vamos lá para o endereçamento. De novo aqui, certo? Tá. Aí então montei a conexão aqui e montei a conexão lá na IHM, certo? Aqui, montei aqui, montei aqui e montei aqui. Tá igualzinho? Beleza. Qual o próximo passo? Definir o endereço para isso daqui, que é o que a gente estava usando. Eu defini aqui. Como eu defino isso daqui? Uma pergunta. Vamos nesse daqui. Na pool é o teste. Eu vou ver aqui. Vou aqui, abrir aqui. A gente estava no serial. Modbus Mapping. Vou adicionar o endereço. Eu escolho o tipo de variável. Lá eu estava dentro da pool, então eu estava usando a variável local. Já apareceu aqui, ó. Defini essa variável aqui. Eu quero endereçar esse cara. Teste 1. Está vendo o endereço? Ele me coloca aqui primeiro 0. Eu posso definir aqui 0, 1, 4, o que eu quisesse. Mas é 0 mesmo. Certo? Fez isso, dou Enter. Quero adicionar um outro. Variável local, a saída. Continua sendo uma memória. Booleano, tipo booleano, tá vendo aqui, ó? Byte, date, o tipo de variável. Alguns ele não aceita, tá? Não é porque tá aqui que eu vou colocar. Se eu pegar uma variável do tipo contador, ele não vai aceitar. Aqui ele tem todas as variáveis. Porque você lembra que qual que ela vai aceitar? Vai aceitar aquela daquela tabela que a gente viu aqui, ó. Esse tipo de variável ele vai aceitar. Fora disso ele não aceita nada. Certo? É um booleano, dei um OK. Joguei ela dentro da tabela Modbus. Aí eu coloco o endereço de novo. E se eu colocar aqui 1? Se eu colocar aqui 1, vai dizer que essa memória, é simplesmente de leitura. Eu não vou poder, através da IHM, fazer um acionamento. Eu só posso ver o que foi colocado aqui. Certo? Só isso. Vamos criar aqui uma outra variável. Vamos dentro de variáveis locais aqui, no programa. Variáveis locais. Vou criar uma variável aqui que vai chamar aqui palavra. Para não ficar word. Vou definir que ela é do tipo int. Está definido. Volta aqui. Endereçamento Modbus. Vou adicionar. Variável local. Palavra. Int. Percebe aqui aquilo que a gente tinha comentado. Se eu colocar ela no endereçamento de bit, ela vai aceitar. Só que ela vai usar, como é um inteiro, vai usar o que? 16 bits. Vai do bit 2 ao bit 17. Se eu colocar aqui, iniciando com 4, usou um endereço só. Por quê? Eu estava usando o endereço de bit, agora estou usando o endereço aqui de word, de inteiro. Vamos criar uma outra variável.
Vamos que é a palavra 2. Palavra 2. Vamos dizer que ela aqui é um dint. Pode ser um word também, mesma coisa. Vamos lá na tabela de variável. Vamos adicionar variáveis locais de novo, que é um dint. Percebe aqui, ó. Ele me dá como primeiro endereço na linha 0, tá? O endereço 2, porque o 1 já estava usando. Mas aqui, como ela é uma dint, ela vai usar o que? 32 bits. Certo? Mas eu não quero que ela use 32 bits, eu não quero colocar ela aqui. Quero colocar aqui, ó. 4 na frente. Por que 4? Porque eu quero ler e gravar, eu não quero só ler isso daqui. Então, 4. Agora é o 2. Vamos ver quantos endereços ela vai ocupar. Percebe, ó? Ela usou endereço 4002 e 4003. Por quê? Porque são 32 bits. Ela não está usando 32 igual estava aqui, mas está usando dois endereços. Vamos criar uma outra palavra. Palavra 3. 3. Vamos dizer que a palavra 3 é um inteiro também. Não tem problema. De novo aqui. Vamos colocar aqui. Variável local, palavra 3. Só que eu quero que ela comece no endereço 3 agora. 3. Na posição 1. Ah, usou aqui. Qual que é a diferença então entre essa e essa? Com esse endereço eu só consigo ler. Com esse endereço eu consigo ler e gravar. A gente vai mostrar isso. Por aí vai. A lógica é essa. Mas tá, beleza. São memórias normais. E os contatos diretos? Contato direto é o que? Variável global. Então vamos adicionar aqui, ó. Variáveis globais são as variáveis de sistema, que vocês vão usar de acordo com a necessidade de vocês. Mas aqui as saídas. Vamos colocar aqui, ó. O I0, M, essa, na verdade isso aqui é a entrada 00. Vamos colocar um nome. Eu ia colocar um nome, mas não deu tempo. Tá? Então ele está dizendo aqui, ó. Eu estou fazendo endereçamento da entrada, da saída DO, tá? Da saída 00. Posso deixar assim? Se eu deixar assim, eu não vou conseguir acionar isso. Só vou conseguir ler. Em que caso vou usar isso? Depende da lógica. Se quiser fazer um acionamento da saída direto da IHM, você vai ter que usar um endereço 0. Ah, mas só quero ler a saída, porque quem vai acionar a saída é a lógica do CLP. Então aí você poderia deixar o endereço 1. Tá? Vamos colocar aqui o 0. O 01 a gente já usou, certo? Então vamos colocar aqui, ó, o 0, 2. Dá um enter. Se tiver duplicado o endereço, você pode fazer essa verificação. Certo? E com isso que eu consigo fazer? Eu consigo fazer aqui, colocando esse endereço, um acionamento dentro da lógica. Funciona isso aqui para quê? Funciona para praticamente tudo. Entendeu? Aqui dentro das variáveis eu posso dar nomes para elas, tá? Aqui, ó. Pode dizer que esse aqui é chamar de motor. Motor. Quando eu colocar ela no sistema, vai aparecer o nome aqui. Bom, essa é a lógica de funcionamento das variáveis. Certo? Agora a gente vai para cá. O que a gente fez então? Aqui o que eu tenho? Eu tenho os endereços que eu coloquei aqui, tá? Nos comentários, para a gente ter uma ideia como eles funcionam. E aqui eu tenho o mapa das minhas variáveis, certo? Tá. Então, feito isso,
vamos no próximo vídeo, para não ficar muito comprido, fazer o teste dessa lógicazinha aqui. Só uma observação: como isso aqui fica meio, quando vai ficando comprido, fica difícil de ler, o ideal é você pegar uma tabelinha no Excel e sempre ir montando isso daqui, certo? Aí no próximo vídeo eu vou falar sobre como foi montado esse endereçamento aqui na IHM. Vou explicar isso daqui e vou fazer os testes de fato.